Voltamos com o Enfoca, que hoje discute a educação em Ribeirão Preto, com o professor doutor da USP, José Marcelino. Professor, a Secretaria de Educação do Ensino aplicou uma prova aos professores da rede pública, sendo que 1.500 tiraram nota 0. Como o senhor explica isso? Na verdade, foi uma prova que foi aplicada agora pela Secretaria Estadual de Educação, né? Isso, de fato, gerou muita polêmica, né? De um lado, quer dizer, houve uma denúncia do sindicato sobre a prova, quer dizer, parece que houve vazamento de questões, né? Quer dizer, muitos professores, na verdade, nem compareceram. E aí eu acho que, quer dizer, ela acabou gerando mais tumulto do que luz, né? Quer dizer, o ponto central da discussão é o seguinte: os professores têm que ser avaliados? Tem. Os diretores têm que ser avaliados? Tem. Nós precisamos construir uma cultura de avaliação. Nós ainda não temos. Que a nossa escola é a escola do sistema seriado, que é essa que querem trazer de volta, que é prêmio ou castigo, né? Quer dizer, se você fez tudo direitinho, você recebe um prêmio. Se você não fez, você é castigado. Castigado é assim, é tão ruim que você vai ter que repetir. Quer dizer, não consegue ver o aprendizado como algo bom, prazeroso. Ninguém precisa ficar pondo uma criança de castigo se ela não aprende a andar. E toda criança aprende a andar. Então, quer dizer, qual é o grande erro, a meu ver, do sistema estadual? É que a metade dos professores, na verdade, não são professores concursados, né? Esse é um problema que se arrasta. Eu estou em Ribeirão Preto há 20 anos. Esse problema se arrasta há mais de 20 anos no estado de São Paulo. Quer dizer, então, o ponto inicial não é ter a prova ou não ter a prova. O que nós precisamos ter? Alguém, para ser professor, ele tem que passar por um concurso, e aí sim, se ele atingiu as condições necessárias, ele pode assumir uma aula. Quer dizer, então, houve uma inversão. Quer dizer, né? O problema, a meu ver, foi da forma como a questão foi encaminhada. Precisamos avaliar também o seguinte: o que os pais têm a dizer sobre a escola, o que os alunos têm a dizer sobre a escola, o que os professores têm a dizer. Quer dizer, a avaliação, ela nunca pode ser unilateral. Ela não pode, eu não posso usar nunca um termômetro apenas. Preciso construir um conjunto de instrumentos de avaliação. Quem pergunta? Professor, qual a importância de um bom relacionamento entre alunos e professores? Esse é o cerne do processo de aprendizado, né? E tem um professor que já falecido, o professor Azanha, que ele dizia uma coisa que eu acho que é fundamental para nós professores, para servir de exemplo para mim também. Ele dizia o seguinte: antes de você ser um professor de matemática, um professor de português, um professor de latim, você é um professor. Então não basta você ir lá e transmitir um pacote de informações. Porque o aluno não é um pote vazio que você vai colocando coisas dentro desse pote. O aluno é um ser ativo, né? Ele está muito atento no professor, então ele não está atento só no que o professor fala. Ele está atento no gesto, ele está atento na coerência entre aquilo que o professor cobra e a maneira com que o professor é. Não tem como, o professor é uma referência para o aluno. E isso é bom. Quer dizer, eu acho que isso é que torna a atividade de ser professor uma atividade única. Que emprego que existe no mundo onde cada aula que você começa, você nunca sabe o que vai ocorrer, né? Você pode ter a mesma matéria, dar 10 vezes aquele mesmo conteúdo, mas se são 10 turmas diferentes, serão 10 aulas diferentes. Por quê? Porque ensinar é muito mais do que transmitir um conteúdo. É passar valores, é demonstrar atitudes. Professor, e os professores que estão entrando nesse meio, tudo, eles estão sendo bem preparados pelas faculdades ou ainda tem algum problema? Não, a formação de professores no Brasil é um problema antigo, né? É um problema não só no Brasil, é um problema no mundo, né? Por quê? Porque a gente precisa de muito professor e muito professor bom, né? Pra você ter uma ideia, o Brasil tem 2 milhões de professores, né? E o professor, para ensinar, ele tem que ser bom. Não precisa ser ótimo, mas tem que saber fazer a sua tarefa. Aí nós esbarramos num problema: a desvalorização da profissão, né? Pra você ter uma ideia, quer dizer, em média no Brasil, um policial civil ganha o dobro do que ganha um professor que dá aula no ensino médio. E não é que o policial civil ganhe muito. A gente sabe que o policial civil tinha que ganhar até mais. Agora, o professor ganha muito pouco. Então, o que acontece? Tem 2 movimentos. De um lado, aqueles profissionais que saem das universidades, dos bons cursos, eles acabam escolhendo outras profissões. Por exemplo, eu sou formado em física, né? Eu tenho vários colegas formados em física que trabalham no Banco do Brasil, trabalham na Receita Federal. Por quê? Porque vão ganhar 2, 3 vezes mais. O outro problema também que essa desvalorização da profissão provoca é que o professor, ele acaba assumindo vários empregos.
Por exemplo, é muito comum o professor trabalhar na rede estadual, na rede municipal e às vezes até na rede privada. Quer dizer, nós encontramos professores que trabalham 60 aulas, dão 60 aulas por semana. Quer dizer, imagine o que é, como eu brinco, a última aula de sexta-feira à noite. É tudo menos aula. Alguém mais tem pergunta? Professor, na época das escolas normais, havia um currículo com disciplinas melhores para a formação dos professores? Isso, né? Essa questão é boa, porque no Brasil, no passado, quer dizer, quem formava a antiga professora primária? Eram escolas normais, né? E tínhamos escolas normais muito boas. Só que aí o que aconteceu? Em 1971 teve uma mudança na legislação, que as antigas escolas normais passaram a se chamar o magistério. E aí abriu-se cursos, foram abertos cursos de magistério pelo Brasil afora, sem qualquer preocupação com a qualidade. Agora, eu sempre tenho, como disse a diretora lá, eu sempre tenho muito cuidado com o passado. E a gente tende a olhar no passado e falar, oh, aquela escola era boa, né? Nós temos aí o Otoniel, né? Escolas que têm uma história. Só que aquela escola era boa, era uma escola que tinha laboratório de física, tinha laboratório de química, né? Você tinha professores que eram bem remunerados. Nesse sentido, ela era boa, mas ela não era boa numa coisa, que essa é o grande desafio do Brasil hoje. Ela era uma escola que era elitista, era uma escola que entravam já poucos, porque ela tinha um vestibulinho, então não era todo mundo que conseguia ter acesso àquela escola, e pior ainda, poucos terminavam aquela escola, porque era uma escola calcada no sistema da reprovação que se pretende retomar, né? Quer dizer, então, nós temos, no Brasil não adianta, como a diretora disse bem, não adianta olhar para trás, nós temos que olhar para frente, né? Quer dizer, nós vamos melhorar a qualidade da nossa escola. Quer dizer, hoje em Ribeirão Preto, boa parte das escolas, as bibliotecas não têm uma estrutura adequada, nós não temos bibliotecário na rede, nós não temos laboratório de ciências em funcionamento, boa parte dos laboratórios de informática, quando existem, estão trancados, né? Vários países da América Latina hoje já tem aula em período integral, né? A diretora falou, faz a recuperação, mas o aluno não vem no outro período. Mas não vem por quê? Porque a escola não tem que ter outro período. Se eu vou no Chile, as crianças entram de manhã e saem à tarde da escola. Então, o processo de recuperação, ele vai se dando durante a vida do aluno. E não como algo estranho. Realmente, para uma família é complicado pegar a criança depois do almoço, antes do almoço, aí leva para casa, almoça. Quer dizer, hoje as famílias mudaram, as mulheres trabalham. Ainda bem que, que as mulheres estão trabalhando. Estou sendo entrevistado aqui por mulheres, né, futuras jornalistas. Quer dizer, mudou a estrutura. Agora, o que não mudou? Não mudou uma concepção de escola, que é uma concepção do passado. E é esse o cuidado que eu acho que Ribeirão Preto tem que tomar. Não voltar para uma concepção de escola do passado. Nós temos que recuperar o que a escola do passado tinha de bom, mas com uma concepção que a escola não é para poucos. A escola não pode ser um funil que entram 100 e saem 10. A escola tem que ser uma escola. Tem que entrar 100 e formar 100 alunos, obviamente, com conhecimento, com atitude, cidadãos. Essa é a nossa tarefa. E não ficar discutindo se eu vou reprovar esse aluno ou reprovar aquele. O Infoca vai para mais um intervalo e volta já já. Não saia daí.